Então hoje a gente vai para os mistérios gloriosos. Então, com a graça de Deus, estamos concluindo já o Rosário, mais 4 sábados, e estaremos concluindo os 15 sábados que a gente se colocou, se propôs a rezar pela conversão desse que vos fala, e também para que Deus mande operários para a nossa paróquia. Tem outras pessoas que não são da nossa paróquia, que também se juntaram a nós nessa intenção. E Deus vos dará a recompensa. Eu prometo. E nesse mistério a gente vai pedir a virtude da fé, a ressurreição de nosso Senhor. Falo, como diz o padre, o bispo que pregou no retiro do clero esse ano, ele falava o seguinte: perder a fé é uma calamidade. Coisa grave perder a fé. E eu completo desta forma: quando desgraçadamente a gente comete um pecado mortal, que é feio, não é? Perdemos a graça santificante, perdemos a Deus naquele momento, porém a gente vai até a confissão, se confessa, pede perdão e volta para Deus. Agora, quando se perde a fé, aí já não procura mais a confissão, não procura mais uma direção espiritual, não quer saber mais ter uma vida de adoração, não reza mais o Santíssimo Rosário, não tem fé. Então, é de fato uma calamidade, uma coisa terrível, quando uma pessoa perde a fé e coloca toda a sua expectativa nas coisas desse mundo, na promessa passageira que só o mundo tem para nos oferecer. Cristo tem a vida eterna. Então, note que a ressurreição de Cristo, nosso Senhor, é um dogma sobre o qual se afirma todo edifício da nossa crença. Já o dissera o apóstolo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, se Cristo não morreu, ressuscitou, não está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como a gente reza no credo, que faz sentido a gente estar aqui, faz sentido viver o celibato, faz sentido celebrar a missa, faz sentido as catequeses que nós temos? Não faz sentido nenhum. Então, se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo, a nossa fé é inútil, é vã. O Salvador desceu da cruz à sepultura, o que meditamos sábado passado. Uma pedra dura encobre seus despojos, e nesta pedra a autoridade inquieta manda pôr selos. Tudo lá estava, tudo lá dentro daquele sepulcro. A doutrina de Cristo, as leis, as instituições, as promessas, o sacerdote católico, os exemplos de Cristo, os benefícios, os seus milagres, tudo aparentemente está perdido e sem recurso. Isso basicamente acontece conosco, que dá uma impressão assim na nossa vida, a gente passa num período que perdemos tudo. Parece até que perdemos a fé, parece. E essa falta de expectativa. Porém, a hora precisa é anunciada há muito, o túmulo se abre e Cristo ressuscita. E com Cristo ressuscita a doutrina, a lei, as instituições, as promessas, exemplos, benefícios, milagres, tudo ressuscitou com Ele. Então, a nossa fé é verdadeira, ela não é história para criancinha. Vivemos a nossa fé meditando o Santíssimo Rosário de Nossa Senhora. Tudo quanto nos foi ensinado por Cristo nosso Senhor é verdade. Cristo não deu suposições, Cristo não deu um talvez seja assim. Que no vídeo que eu coloquei hoje de manhã, que é uma frase que a gente que está aí vai renovar a consagração a Nossa Senhora, que o próprio Cristo fala: eu venci o mundo, coragem, eu venci o mundo. Então, as palavras de Cristo são verídicas, são fortes, e eu tenho fé na palavra de Cristo. E se Ele diz que Ele venceu o mundo, é porque eu posso vencer o mundo. Então, com Cristo, ressuscitou essa grande verdade, esse grande dogma: eu venci o mundo, coragem. Agora, meus amigos, sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz o apóstolo.
No entanto, como eu disse no início, vivemos num mundo de incrédulos e que zomba das coisas santas e nem sequer pensa nas realidades eternas. Então é triste uma pessoa que não pensa mais na vida eterna. Eu comentei com vocês aqui do Padre Léo, se eu estiver errado, depois você pode me corrigir tranquilamente, né? Naqueles vídeos dele, naquelas palestras dele, muito bem-humorado, Padre Léo, que lembra que ele falava que ele ficou doente, né, muito doente, e ele falava que tinha dó de gente feia, mas depois da doença dele, ele falou, eu tenho dó de quem não tem fé. Quando a gente tem fé, a gente se sustenta, né? Quando não tem fé, a coisa é terrível. E o mundo de hoje, o mundo não tem fé. Para onde esse mundo vai? Para onde os jovens irão, as crianças irão, sem fé? Tantos cristãos tíbios na sua fé e que vivem como se alma, Deus, eternidade, fosse apenas uma poesia ou uma imaginação piedosa. Vamos reavivar a nossa fé. Felizes os que creem, tudo é possível àquele que crê, diz nosso Senhor, outro dogma de Cristo. Tende fé e sereis capazes de levantar montanhas. Está um oposto assim à nossa fé. A montanha é exatamente isso. Se tem um obstáculo na tua vida espiritual, se tem uma montanha, vamos dizer assim, um monte de coisa contrária à sua santidade. Se você tiver fé, você manda essa montanha de problemas que impede a sua santidade embora. Que a hora da morte possamos ouvir dos preciosíssimos lábios de nosso Senhor, tua fé te salvou. Vamos rezar também pelos incrédulos. Oremos pelos que não têm como nós a felicidade de crer. Há tantas almas boas e generosas e se debatem em crises dolorosas de ceticismo, e só Deus sabe que dramas interiores se passam em muitos corações. Tenhamos compaixão dos incrédulos. De repente, dentro da nossa família, alguma pessoa, um parente, amigo, desses infelizes que vivem na incredulidade. O Rosário de Maria, a vencedora de todas as heresias, por certo, é mais eficaz de todas as orações depois da missa, pela conversão dos incrédulos. Ao recordarmos cada vez o mistério da ressurreição, que o apóstolo chama a pedra fundamental de nossa fé, vamos conquistando pela oração e o sacrifício nossos irmãos incrédulos. Mais orações e menos polêmicas. Que a Virgem do Santíssimo Rosário tenha compaixão de tantos pobres cegos, tantos desgraçados filhos pródigos da incredulidade. Então, rezemos por todos esses nossos irmãos que vivem sem fé, ou vivem como se Deus não existisse. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogue a Deus por nós. Salve Maria!